Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Continuação de leitura de Provérbios 22. Eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e vamos aprender juntos Provérbios, né? E muitas chaves poderosas eu tenho tirado de Provérbios, né? Quero dividir com você e assim, juntos, a gente ir crescendo cada dia mais. Amém? Provérbios 22, no versículo de número 18, diz assim, ó: Porque será bom guardares os meus ensinamentos nas tuas entranhas, e que os estabeleças ordenadamente nos teus lábios. Olha o que diz a outra tradução. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então, será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. E aqui diz: porque será bom guardar os teus ensinamentos nas tuas entranhas, e que os estabeleças ordenadamente nos teus lábios. Então, duas traduções diferentes, mas com o mesmo sentido, né? É bom guardar no nosso, como diz aqui, guarda no nosso íntimo os ensinamentos, né, de Provérbios, do sábio Salomão, né? E tê-lo na ponta da nossa língua, que fala e ter ordenadamente nos teus lábios. Ou seja, quanto mais sabedoria você tem, quanto mais conhecimento você tem isso na ponta dos seus lábios. Quando você vai falar, você sabe o que falar, né? Você não é pego de surpresas. Você não é pego de surpresa nunca, porque até quando você vê que você não sabe, você se cala, fica tranquilo, né? Porque o silêncio é a sabedoria dos sábios também. É a língua dos sábios. Tem hora que você tem que calar, ficar em silêncio. Amém? Olha o que diz aqui o comentário. Onde guardar a biblioteca do conhecimento experimental e em qual prateleira deve ordená-los? Uma pergunta, olha só. Onde guardar a biblioteca do conhecimento experimental e em qual prateleira deve ordená-los, né? Então, você tem que guardar no seu íntimo os conhecimentos, né, a sabedoria, e deixar ele ordenadamente nos teus lábios, ou seja, falar ordenadamente, né, para você não vir falar besteira. Então, tenha sabedoria, saiba a hora de falar, para você não falar besteira, para você não se arrepender depois. Amém? Olha o que diz o 19. 22, 19. Para que confies no Senhor, hoje também te fiz conhecer os meus ensinamentos. Olha o que diz a outra tradução. Para que confies no Senhor, a você hoje ensinarei. Então, para que nós venhamos confiar no Senhor, tem aqui os ensinamentos. Então você precisa conhecer os ensinamentos para poder confiar no Senhor. Se você não conhece, como você vai confiar? Então, por isso precisamos conhecer. Olha só o que diz o comentário. O objetivo dos ensinos da sabedoria que é Cristo. O objetivo dos ensinos da sabedoria que é Cristo. Então, Cristo é a sabedoria de Deus, né? A palavra diz que, lá em João, o verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra. Então, ele se encarnou e viveu entre nós, que é Cristo Jesus. Amém? Então, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais conhecimento você absorve, né, mais você quer se aproximar de Jesus. Amém? Olha o que diz o 20. Porventura, não te escrevi coisas excelentes,
relacionadas a conselhos e ensinos? Olha o que diz a outra tradução. Já não lhes escrevi conselhos e instruções? Olha o que diz aqui o comentário. Cartas de conselhos e ensinamentos da sabedoria, que é Cristo, do tutor ao embaixador. Então, cartas de conselhos, né, já foram escritos e instruções, né, tudo apontando para Cristo, para o verbo que iria vir. Então, o maior conhecimento que você pode ter e a própria sabedoria, a própria palavra, é o próprio Cristo. Amém? Olha o que diz o 21. Para dar-te a conhecer a certeza das razões de verdade, para que possas responder com as mesmas razões de verdade àqueles que te enviarem. Aqueles que te enviarem? É uma pergunta também. Olha só. Ensina-lhes palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou. Então, aqui volta de novo. Olha só. No comentário, o caráter do embaixador da sabedoria. Quem é o embaixador da sabedoria? O próprio Cristo. E quem o enviou? O próprio Deus, né? Então, aqui nós vemos que Provérbios aponta para Cristo o tempo todo. Então, se você quiser saber mais de sabedoria, estuda os passos de Jesus, né? Aprenda. Leia ali, leia Isaías, falando sobre a profecia de Jesus. Primeiro você lê João. João fala sobre o Evangelho segundo escreveu João, né? O apóstolo São João. E depois você lê também Isaías. Você vai entender bem sobre sabedoria, sobre Cristo. Amém? Olha o que diz o 22. Não despojes o pobre, porque é debilitado, nem oprimas o aflito nos tribunais da tua porta. Olha o que diz aqui, ó. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Conselho aos juízes. Isso aqui dizia aos juízes, né? Então, se você tem algum poder na sua mão, não explore os pobres por serem pobres. Isso aqui é interessante, hein? Conselho de sabedoria. Nem oprima os necessitados no tribunal. Então, não. Aqui já está falando para você não fazer. Não explore os pobres por serem pobres. Nem oprima os necessitados no tribunal. Tem gente que vê que você está necessitado em alguma área, é aquela área que ele vai te oprimir, né? Ele vai bater em cima daquilo ali, que é para te deixar sem jeito, te deixar chateado, né? Só que, olha o que nós aprendemos aqui. Então, se existe, né? Se você está fazendo isso, não faça, evite, né? É um conselho de sabedoria. Não explore os pobres por serem pobres, né? Às vezes, como explorar um pobre por ser pobre? Às vezes a pessoa está fazendo um serviço que está precisando mesmo, né? Nem oprima os necessitados. Olha só, um responde o outro aqui, os dois são a mesma coisa, né? Porque às vezes você vê que a pessoa está precisando, aí você vai lá e se ele vai fazer um serviço para você e ele vai te cobrar 100, você quer pagar 50, porque você vê que ele está precisando, você vê que ele está necessitado. Não faça isso não, né? Não oprima, não explore o pobre por ser pobre, né? Ah, mas o cara tem condições e tal, mas ele está precisando, ele é necessitado, está necessitado naquela hora ali, né? Seja generoso, né? Pague o que vale, pague o justo,
E aí o que vai acontecer? No futuro, né, quando ele estiver bem, ele vai reconhecer isso também. Né? Se não reconhecer, amém, você fez. Se ninguém viu, Deus viu, tá tranquilo. Não oprima, né? Não explore os pobres por ser pobre, nem oprima os necessitados. Tenha essa consciência e você vai ser abençoado. Amém? Olha o que diz o 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo e tirará a vida daqueles que derramam o sangue dos outros. Então aqui, é meio que uma resposta do versículo anterior. Porque o Senhor defenderá a sua causa. Defenderá a causa de quem? Do pobre e do necessitado, né? Então, Deus sempre, não é que ele não estará do lado do rico, mas ele estará do lado do justo, né? E o pobre necessitado está dizendo, ele está precisando. Então, Deus sempre ajudará ele. Amém? Olha só o que diz aqui o 23, né? A outra tradução. Pois o Senhor será advogado deles. Tá vendo? O Senhor será advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então, se você explorar os pobres e oprimir os necessitados, o Senhor será o advogado deles, né? Então, você terá problema. E despojará a vida os que despojarem. Então, precisa abençoar os pobres, abençoar os necessitados, né? Que nem disse Jó. Jó fala que ele nunca deixou um necessitado sair sem suprir as necessidades de um necessitado. Então, nós temos que aprender. Se a pessoa está precisando, você pode ajudar, ajuda, né? E não esquenta, se ninguém ver, Deus está vendo, e Ele será o seu advogado, Ele te abençoará, né? Mas nunca faça o contrário, que Deus irá contra você. E contra Deus não se brinca. Contra Deus você tá enrolado, né? Você terá problemas sérios. Então a Bíblia diz que Davi falou que preferia cair na mão de Deus do que na mão dos homens, né? Preferia cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, Deus tem misericórdia. Agora, imagina você fazendo tudo direito, Deus vai te abençoar, né? Será bênção para você. E guarde essa palavra no seu coração, né? Seja bênção na vida dos outros, ajude as pessoas, né? Não queira tudo para você, e assim você será próspero a cada dia. Porque a prosperidade que chega até a nossa mão é para que venha e a gente passe adiante, abençoe outras pessoas e o reino do Senhor venha a ser acrescentado, né? E o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilha com alguém e até o próximo vídeo.